Sigmund Freud. Psicologia dos sonhos. Esse audiolivro é uma tradução livre, com base na versão inglesa do documento, disponível em domínio público. A tradução e produção desse audiolivro foi realizada pelo canal Livros Históricos. Para facilitar a compreensão do audiolivro, algumas alterações e simplificações foram feitas, visando a melhor compreensão do audiolivro. Capítulo 8. Os processos primários e secundários. Ao tentar me aventurar mais profundamente na psicologia dos processos oníricos, empreendi uma tarefa difícil, a qual, de fato, meu poder de descrição dificilmente se compara. Reproduzir na descrição por uma sucessão de palavras, a simultaneidade de uma cadeia de eventos tão complexa, e tentar parecer imparcial ao longo da exposição, vai muito além de minhas forças. Devo agora explicar o fato de não ter sido capaz, em minha descrição da psicologia dos sonhos, de acompanhar o desenvolvimento histórico de minhas ideias. Os pontos de vista de minha concepção do sonho foram alcançados por meio de investigações anteriores na psicologia das neuroses, às quais não devo me referir aqui, mas às quais sou repetidamente forçado a me referir, embora eu prefira prosseguir na direção oposta, e, a partir do sonho, estabelecer uma conexão com a psicologia das neuroses. Estou bem ciente das dificuldades que surgem para o leitor, mas não conheço como evitá-las. Como estou insatisfeito com esse estado de coisas, fico feliz em me alongar sobre outro ponto de vista, que parece aumentar o valor de meus esforços. Como foi mostrado na introdução do primeiro capítulo, me deparei com um tema marcado pelas mais agudas contradições por parte das autoridades. Depois de nossa elaboração dos problemas do sonho, encontramos espaço para a maioria dessas contradições. Fomos forçados, no entanto, a fazer uma exceção a duas das opiniões pronunciadas, isto é, que o sonho não tem sentido e que é um processo somático. A parte desses casos, tivemos que aceitar todas as visões contraditórias em um lugar ou outro do argumento, e fomos capazes de demonstrar que eles haviam descoberto algo que era correto. Que o sonho dá continuidade aos impulsos e interesses do estado de vigília, foi geralmente confirmado pela descoberta dos pensamentos latentes do sonho. Esses pensamentos se preocupam apenas com coisas que parecem importantes e de interesse para nós. O sonho nunca se ocupa com ninharias. Mas também concordamos com a visão contrária, isto é, que o sonho reúne os remanescentes indiferentes do dia, e que quando retirado do estado de vigília, um evento importante do dia pode ser retomado pelo sonho. Descobrimos que isso é verdadeiro para o conteúdo do sonho, que dá ao pensamento do sonho sua expressão alterada por meio da desfiguração. Dissemos que, pela natureza do mecanismo de associação, o processo do sonho toma posse mais facilmente do material recente, que ainda não foi apreendido pela atividade mental desperta, e em razão da censura, transfere a intensidade psíquica do material importante, mas também desagradável, para o indiferente. A hiperamnésia do sonho e o recurso a um material infantil tornaram-se os principais sustentáculos de nossa teoria. Em nossa teoria do sonho, atribuímos ao desejo proveniente do infantil como um motor indispensável para a formação do sonho. Naturalmente, não poderíamos pensar em duvidar do significado experimentalmente demonstrado dos estímulos sensoriais objetivos durante o sono, mas trouxemos este material para a mesma relação com o desejo onírico, que o pensamento remanescente da atividade de vigília. Não havia necessidade de contestar o fato de que o sonho interpreta os estímulos sensoriais objetivos à maneira de uma ilusão, mas fornecemos o motivo para essa interpretação, que foi deixada indecisa pelas autoridades. A interpretação segue de tal maneira que o objeto percebido é tornado inofensivo como um perturbador do sono, e torna-se disponível para a realização do desejo. Embora não admitamos como fontes especiais do sonho o estado subjetivo de excitação dos órgãos sensoriais durante o sono, que parece ter sido demonstrado por Ladd, somos, no entanto, capazes de explicar essa excitação por meio do reavivamento regressivo de memórias ativas por trás do sonho. Uma parte modesta de nossa concepção também foi atribuída às sensações orgânicas internas, que costumam ser tomadas como o ponto cardeal na explicação do sonho. Estes, como por exemplo, a sensação de queda, voo ou inibição, permanecem como um material sempre pronto para ser usado pelo trabalho onírico, para expressar o pensamento do sonho tão frequentemente quanto necessário. Que o processo do sonho é rápido e momentâneo parece ser verdade para a percepção, por meio da consciência do conteúdo do sonho já preparado. As partes anteriores do processo do sonho provavelmente demoram um pouco. Resolvemos o enigma do conteúdo superabundante do sonho, comprimido no mais breve momento, explicando que isso se deve à apropriação de estruturas quase totalmente formadas da vida psíquica.
Descobrimos que o sonho está desfigurado e distorcido pela memória, mas não problemático, visto que esta é apenas a última operação manifesta na obra de desfiguração, que está ativa desde o início da elaboração do sonho. Na controvérsia amarga e aparentemente irreconciliável sobre se a vida psíquica dorme à noite, ou se pôde fazer o mesmo uso de todas as suas capacidades durante o dia, fomos capazes de concordar com ambos os lados, embora não totalmente com nenhum deles. Encontramos provas de que os pensamentos oníricos representam uma atividade intelectual muito complicada, empregando quase todos os meios fornecidos pelo aparelho psíquico. Ainda assim, não se pode negar que esses pensamentos oníricos se originaram durante o dia, e é indispensável supor que existe um estado de sono na vida psíquica. Assim, até mesmo a teoria do sono parcial entrou em cena, e as características do estado de sono não foram encontradas na dilapidação das conexões psíquicas, mas na cessação do sistema psíquico que domina o dia, decorrente de seu desejo de dormir. A retirada do mundo exterior retém seu significado também para nossa concepção, embora não seja o único fator, ainda assim ajuda a regressão a possibilitar a representação do sonho. Que devemos rejeitar a orientação voluntária do curso de apresentação é incontestável, mas a vida psíquica não se torna assim sem objetivo, pois vimos que após o abandono da apresentação final desejada, os indesejados ganham o domínio. A frouxa conexão associativa no sonho não apenas reconhecemos, mas colocamos sob seu controle um território muito maior do que se poderia supor. Nós, entretanto, descobrimos que é apenas o substituto fingido para outro correto e sensato. É verdade que nós também consideramos o sonho absurdo, mas podemos aprender com os exemplos como o sonho realmente é sábio quando simula o absurdo. Não negamos nenhuma das funções atribuídas ao sonho. Que o sonho alivia a mente como uma válvula, e que, de acordo com a afirmação de Robert, todos os tipos de materiais nocivos são tornados inofensivos por meio da representação no sonho. A livre indulgência do psíquico no jogo de suas faculdades encontra a expressão em nós, na não interferência no sonho por parte da atividade consciente. Reconhecemos plenamente o papel que Scherner atribui à fantasia do sonho, e até mesmo sua interpretação, mas fomos obrigados, por assim dizer, a conduzi-los a outro departamento do problema. Não é o sonho que produz a fantasia, mas a fantasia inconsciente, que desempenha um maior papel na formação dos pensamentos oníricos. Somos gratos a Scherner por sua pista sobre a fonte dos pensamentos oníricos, mas quase tudo o que ele atribui à elaboração do sonho é atribuível à atividade do inconsciente, que está em funcionamento durante o dia, e que fornece estímulos não apenas para sonhos, mas também para sintomas neuróticos. Tivemos que separar o trabalho do sonho dessa atividade, como sendo algo totalmente diferente e muito mais restrito. Finalmente, assim mantidos juntos pelo novo material de nossa teoria como por uma unidade superior, encontramos as conclusões mais variadas e mais contraditórias das autoridades que se encaixam em nossa estrutura. Alguns deles são dispostos de forma diferente, apenas alguns deles são totalmente rejeitados. Mas nossa própria estrutura ainda está inacabada. Pois, desconsiderando as muitas obscuridades que necessariamente encontramos em nosso avanço nas trevas da psicologia, agora estamos aparentemente envergonhados por uma nova contradição. Por um lado, permitimos que os pensamentos oníricos procedessem de operações mentais perfeitamente normais, enquanto, por outro lado, encontramos entre os pensamentos oníricos uma série de processos mentais inteiramente anormais, que se estendem da mesma forma aos conteúdos do sonho. Consequentemente, repetimos isso na interpretação do sonho. Tudo o que chamamos de trabalho dos sonhos parece tão distante dos processos psíquicos reconhecidos por nós como corretos, que os mais severos julgamentos dos autores quanto à baixa atividade psíquica do sonho nos parecem bem fundamentados. Talvez apenas por meio de mais avanços possa ser alcançada a iluminação e a melhoria. Vou escolher uma das constelações que levam à formação dos sonhos. Aprendemos que o sonho substitui uma série de pensamentos derivados da vida diária que são perfeitamente formados de forma lógica. Não podemos, portanto, duvidar que esses pensamentos se originam de nossa vida mental normal. Todas as qualidades que estimamos em nossas operações mentais e que as distinguem como atividades complicadas de alta ordem, encontramos repetidas nos pensamentos do sonho. Não há, entretanto, necessidade de supor que esse trabalho mental seja realizado durante o sono, pois isso prejudicaria materialmente a concepção do estado psíquico de sono, a qual temos aderido até agora.
Esses pensamentos também podem ter se originado durante o dia e, despercebidos por nossa consciência desde o início, podem ter continuado a se desenvolver até que estivessem completos no início do sono. Se quisermos concluir alguma coisa a partir deste estado de coisas, isso irá no máximo provar que as operações mentais mais complexas são possíveis sem a cooperação da consciência, que já aprendemos independentemente de cada psicanálise de pessoas que sofrem de histeria ou obsessões. Esses pensamentos oníricos certamente não são incapazes de ter consciência. Se eles não se tornaram conscientes para nós durante o dia, isso pode ter vários motivos. O estado de tornar-se consciente depende do exercício de uma certa função psíquica, isto é, a atenção, que parece ser estendida apenas em uma quantidade definida e que pode ter sido retirada da corrente de pensamento em questão por outros objetivos. Outra maneira pela qual tais fluxos mentais são afastados da consciência é a seguinte: nossa reflexão consciente nos ensina que, quando exercitamos a atenção, seguimos um curso definido. Mas se esse curso nos leva a uma ideia que não se sustenta com o crítico, descontinuamos e deixamos de aplicar nossa atenção. Agora, aparentemente, a corrente de pensamento assim iniciada e abandonada pode girar sem recuperar a atenção, a menos que alcance um ponto de intensidade especialmente acentuada que force o retorno da atenção. Uma rejeição inicial, talvez provocada conscientemente pelo julgamento com base no erro ou inadequação para o propósito real do ato mental, pode, portanto, explicar o fato de que um processo mental continua até o início do sono, despercebido pela consciência. Vamos recapitular, dizendo que chamamos tal fluxo de pensamento de consciente, que acreditamos que seja perfeitamente correto, e que pode ser negligenciado, ou interrompido, ou suprimido. Deixe-nos também declarar francamente de que maneira concebemos este curso. Acreditamos que uma certa soma de excitação, que chamamos de energia de ocupação, é deslocada de um início, ao longo dos caminhos de associação. Uma corrente de pensamento negligenciada não recebeu tal ocupação, e de um pensamento reprimido, essa ocupação foi retirada. Ambos foram, portanto, deixados com suas próprias emoções. O fluxo final de pensamento abastecido com energia é, sob certas condições, capaz de atrair para si a atenção da consciência, através do qual ele então recebe um excedente de energia. Seremos obrigados um pouco mais tarde a elucidar nossa suposição a respeito da natureza e atividade da consciência. Uma linha de pensamento assim incitada no consciente pode desaparecer espontaneamente ou continuar. Concebemos o primeiro problema da seguinte maneira: ele difunde sua energia por todos os caminhos de associação que emanam dele, e lança toda a cadeia de ideias em um estado de excitação, que após durar um certo tempo, diminui através da transformação da excitação, que requer uma saída em energia onírica. Se esta primeira questão for levantada, o processo não terá mais significado para a formação do sonho. Mas outras apresentações finais estão à espreita em nosso consciente, que se originam das fontes de nosso inconsciente e dos desejos sempre ativos. Estes podem tomar posse das excitações no círculo de pensamento, assim estabelecem uma conexão entre ele e o desejo inconsciente, e transfere para ele a energia inerente ao desejo inconsciente. Doravante, a linha de pensamento negligenciada ou suprimida está em posição de se manter, embora esse reforço não o ajude a obter acesso à consciência. Outras constelações para a formação do sonho resultariam, caso a linha de pensamento consciente tivesse, desde o início, sido conectada com o desejo inconsciente, e por essa razão, encontrasse rejeição pela ocupação final dominante. Ou então, se um desejo inconsciente se tornasse ativo por outras razões, possivelmente somáticas, e por conta própria, buscasse uma transferência para os remanescentes psíquicos, não ocupados pelo consciente. Todos os três casos finalmente se combinam em uma questão, de modo que se estabelece no consciente uma corrente de pensamento que, tendo sido abandonada pela ocupação consciente, recebe a ocupação do desejo inconsciente. A corrente de pensamento está sujeita a uma série de transformações que não reconhecemos mais como processos psíquicos normais, e que nos dão um resultado surpreendente, isto é, uma formação psicopatológica. Vamos enfatizar e agrupar isso. 1. As intensidades das ideias individuais tornam-se capazes de descarregar em sua totalidade, procedendo de uma concepção a outra, formando assim apresentações únicas dotadas de intensidade notável. Por meio da recorrência repetida desse processo, a intensidade de toda uma série de ideias pode, em última instância, ser reunida em um único elemento de apresentação. Este é o princípio de compressão ou condensação.
É a condensação a principal responsável pela estranha impressão do sonho, pois nada sabemos de análogo a ela na vida psíquica normal consciente. Encontramos aqui, também, apresentações que possuem grande significado psíquico, como junções, ou como resultados finais de cadeias inteiras de pensamentos, mas essa validade não se manifesta o suficiente para a percepção interna. Portanto, o que foi apresentado nele não se torna de forma alguma mais intenso. No processo de condensação, toda a conexão psíquica se transforma na intensidade do conteúdo da apresentação. É o mesmo que em um livro em que espaçamos ou imprimimos em letras grossas qualquer palavra, sobre a qual se dá ênfase especial para a compreensão do texto. Na fala, a mesma palavra seria pronunciada em voz alta, deliberadamente e com ênfase. A primeira comparação nos leva imediatamente a um exemplo tirado do capítulo sobre o trabalho onírico. Os historiadores da arte chamam a atenção para o fato de que as esculturas históricas mais antigas seguem um princípio semelhante ao expressar a categoria das pessoas representadas pelo tamanho da estátua. O rei é 2 ou 3 vezes maior do que seu inimigo vencido. No entanto, uma obra de arte do período romano utiliza meios mais sutis para cumprir o mesmo propósito. A figura do imperador é colocada no centro em uma postura firmemente ereta. Um cuidado especial é dispensado à modelagem adequada de sua figura. Seus inimigos são vistos encolhendo-se a seus pés, mas ele não é mais representado como um gigante entre os anões. No entanto, a reverência do subordinado ao seu superior em nossos dias é apenas um eco daquele antigo princípio de representação. A direção tomada pelas condensações do sonho é prescrita, por um lado, pelas verdadeiras relações dos pensamentos oníricos e, por outro lado, pela atração das reminiscências visuais no inconsciente. O sucesso do trabalho de condensação produz aquelas intensidades que são necessárias para a penetração nos sistemas de percepção. 2. Através desta livre transferibilidade das intensidades, a serviço da condensação, apresentações intermediárias são formadas. Isso, igualmente, é algo inédito no curso normal de apresentação, onde se trata sobretudo de uma questão de seleção e retenção do elemento próprio de apresentação. Por outro lado, as formações compostas e de compromisso ocorrem com extraordinária frequência. Quando estamos tentando encontrar a expressão linguística para pensamentos conscientes, estes são considerados lapsos de linguagem. 3. As apresentações, que transferem suas intensidades umas para as outras, são muito vagamente conectadas, e são unidas por formas de associação que são rejeitadas em nosso pensamento sério, sendo utilizadas apenas na produção do efeito de inteligência. Entre eles, encontramos associações dos tipos de som e consonância. 4. Os pensamentos contraditórios não se esforçam para eliminar uns aos outros, mas permanecem lado a lado. Eles geralmente se unem para produzir condensação, como se não houvessem contradições existentes, ou eles formam relações pelas quais nunca devemos perdoar nossos pensamentos, mas que frequentemente aprovamos em nossas ações. Esses são alguns dos processos anormais mais visíveis, aos quais os pensamentos, que foram previamente formados racionalmente, são submetidos no decurso da elaboração do sonho. Como principal característica destes processos, reconhecemos a elevada importância atribuída ao fato de tornar a energia de ocupação móvel e passível de descarga. O conteúdo e o significado real dos elementos psíquicos, aos quais essas energias aderem, tornam-se uma questão de importância secundária. Pode-se pensar que a condensação e a formação da relação são efetuadas apenas a serviço da regressão, quando surge a ocasião para transformar pensamentos em imagens. Mas a análise e a síntese de sonhos, que carecem de regressão em direção a imagens, apresentam os mesmos processos de deslocamento e condensação que os outros. Portanto, não podemos nos recusar a reconhecer que os dois tipos de processos psíquicos essencialmente diferentes participam da formação do sonho. Um forma pensamentos oníricos perfeitamente corretos, que são equivalentes aos pensamentos normais, enquanto o outro trata essas ideias de uma maneira altamente surpreendente e incorreta. Já definimos o último processo como o trabalho do sonho propriamente dito. Não seríamos capazes de responder a esta questão aqui, se não tivéssemos penetrado consideravelmente na psicologia das neuroses, e especialmente da histeria. Com isso, aprendemos que os mesmos processos psíquicos incorretos, bem como outros que não foram enumerados, controlam a formação dos sintomas histéricos. Na histeria, também, encontramos imediatamente uma série de pensamentos perfeitamente corretos, equivalentes aos nossos pensamentos conscientes, de cuja existência, entretanto, nesta forma, nada podemos aprender e que só podemos reconstruir posteriormente.
Se eles forçaram seu caminho em qualquer lugar para nossa percepção, descobrimos, a partir da análise do sintoma formado, que esses pensamentos normais foram submetidos a um tratamento anormal e transformaram-se em sintoma por meio da condensação e da formação de relações, por meio de associações superficiais, sob o manto de contradições e, eventualmente, pelo caminho da regressão. Tendo em vista a completa identidade encontrada entre as peculiaridades do trabalho onírico e da atividade psíquica que forma os sintomas psiconeuróticos, nos sentiremos justificados em transferir para o sonho as conclusões que a histeria nos impõe. Da teoria da histeria, tomamos emprestada a proposição de que tal elaboração psíquica anormal ocorre somente quando este último foi usado para a transferência de um desejo inconsciente, que data da vida infantil e está em um estado de repressão. De acordo com essa proposição, construímos a teoria do sonho, partindo do pressuposto de que o desejo onírico atuante, invariavelmente se origina no inconsciente, o que, como nós mesmos admitimos, não pode ser demonstrado universalmente, embora não possa ser refutado. Mas, para explicar o real significado do termo repressão, que empregamos tão livremente, seremos obrigados a fazer mais alguma adição à nossa construção psicológica. Elaboramos acima a ficção de um aparelho psíquico primitivo, cujo trabalho é regulado pelos esforços para evitar o acúmulo de excitação e, tanto quanto possível, para se manter livre de excitação. Por isso foi construído segundo o plano de um aparelho reflexo. A motilidade, originalmente o caminho para a mudança corporal interna, formava um caminho de descarga que ficava à sua disposição. Posteriormente, discutimos os resultados psíquicos de um sentimento de gratificação e poderíamos, ao mesmo tempo, ter introduzido a segunda suposição, isto é, esse acúmulo de excitação, seguindo certas modalidades que não nos interessam, é percebido como dor e põe o aparelho em movimento para reproduzir um sentimento de gratificação, em que a diminuição da excitação é percebida como prazer. Essa corrente no aparelho, que emana da dor e busca o prazer, chamamos de desejo. Dissemos que nada além de um desejo é capaz de colocar o aparelho em movimento, e que a descarga de excitação no aparelho é regulada automaticamente pela percepção do prazer e da dor. O primeiro desejo deve ter sido uma ocupação alucinatória da memória para gratificação. Mas essa alucinação, a menos que fosse mantida ao ponto da exaustão, mostrou-se incapaz de provocar a cessação do desejo, e consequentemente, de assegurar o prazer relacionado com a gratificação. Assim, era necessária a atividade de um segundo sistema, que não deveria permitir que a ocupação da memória avançasse para a percepção, e daí restringir as forças psíquicas, mas deveria conduzir a excitação emanada do estímulo de desejo por um tortuoso caminho ao longo da motilidade espontânea, que em última análise, deveria mudar o mundo exterior de modo a permitir que a percepção real do objeto de gratificação aconteça. Para estar em uma posição de sucesso para mudar o mundo exterior através da motilidade, é necessária a acumulação de uma grande soma de experiências nos sistemas de memória, bem como uma fixação múltipla das relações, que são evocadas neste material de memória por diferentes apresentações finais. Agora vamos prosseguir com nossa suposição. A atividade multifacetada do segundo sistema, enviando e retraindo energia provisoriamente, deve, por um lado, ter total comando sobre todo o material de memória, mas, por outro lado, seria um gasto supérfluo enviar grandes quantidades de energia aos caminhos mentais individuais, que fluiriam assim sem propósito, diminuindo a quantidade disponível para a transformação do mundo exterior. A partir desse interesse da conveniência, portanto, postulo que o segundo sistema consegue manter a maior parte da energia de ocupação em um estado dormente, e usa apenas uma pequena porção para fins de deslocamento. O mecanismo desses processos é totalmente desconhecido para mim. Quem deseja seguir essas ideias, deve tentar encontrar as analogias físicas e preparar o caminho para uma demonstração do processo de movimento na estimulação do neurônio. Eu simplesmente mantenho a ideia de que a atividade do primeiro sistema psicológico é dirigida para o livre fluxo das quantidades de excitação, e que o segundo sistema provoca uma inibição deste fluxo, através das energias que emanam dele, isto é, produz uma transformação em energia dormente, provavelmente aumentando o nível. Portanto, suponho que, sob o controle do segundo sistema, em comparação com o primeiro, o curso da excitação está sujeito a condições mecânicas inteiramente diferentes. Depois que o segundo sistema termina seu trabalho mental experimental, ele remove a inibição e a congestão das excitações, permitindo que essas excitações fluam para a motilidade. Uma interessante linha de pensamento se apresenta agora, se considerarmos as relações dessa inibição de descarga pelo segundo sistema, com a regulação por meio do princípio da dor.
Procuremos agora a contrapartida do sentimento primário de gratificação, que é o sentimento de medo. Um estímulo perceptivo atua no aparato primitivo, tornando-se a fonte de uma emoção dolorosa. Isso será seguido por manifestações motoras irregulares até que uma delas retire o aparelho da percepção e ao mesmo tempo da dor. Mas no reaparecimento da percepção, esta manifestação se repetirá imediatamente, até a percepção desaparecer novamente. Mas aqui, não permanecerá nenhuma tendência de ocupar novamente a percepção da fonte de dor na forma de uma alucinação, ou em qualquer outra forma. Ao contrário, haverá uma tendência no aparelho primário de abandonar a dolorosa imagem da memória, assim que ela for de alguma forma despertada, pois o transbordamento de sua excitação certamente produziria dor. O desvio da memória, que nada mais é do que uma repetição da fuga anterior da percepção, é facilitado também pelo fato de que, ao contrário da percepção, a memória não possui qualidade suficiente para excitar a consciência e, assim, atrair para si uma nova energia. Este desvio fácil e regular do processo psíquico da antiga memória dolorosa apresenta-nos um modelo e o primeiro exemplo de repressão psíquica. Como se sabe, muito desse desvio da dor, como no comportamento do avestruz, pode ser facilmente demonstrado, mesmo na vida psíquica normal dos adultos. Em virtude do princípio da dor, o primeiro sistema é, portanto, totalmente incapaz de introduzir qualquer coisa desagradável nas associações mentais. O sistema não pode fazer nada além de desejar. Se assim permanecesse, a atividade mental do segundo sistema, que deveria ter à sua disposição todas as memórias acumuladas pelas experiências, seria prejudicada. Mas agora se abrem dois caminhos. O trabalho do segundo sistema ou se liberta completamente do princípio da dor, e continua seu curso, sem dar atenção à dolorosa reminiscência, ou consegue ocupar a dolorosa memória de maneira a impedir a liberação da dor. Podemos rejeitar a primeira possibilidade, pois o princípio da dor também se manifesta como um regulador da descarga emocional do segundo sistema. Somos, portanto, direcionados para a segunda possibilidade, que é inibir sua descarga e, portanto, também inibir a descarga motora. Assim, de dois pontos de partida, somos levados à hipótese de que a ocupação por meio do segundo sistema é ao mesmo tempo uma inibição para a descarga emocional, isto é, uma consideração do princípio da dor e do princípio do menor gasto de inervação. Vamos, entretanto, manter que o segundo sistema é capaz de ocupar uma ideia apenas quando está em posição de conter o desenvolvimento da dor que emana. O que quer que se retire dessa inibição também permanece inacessível para o segundo sistema e logo seria abandonado em virtude do princípio da dor. A inibição da dor, entretanto, não precisa ser completa. O processo psíquico que é admitido apenas pelo primeiro sistema, chamarei agora de processo primário, e aquele resultante da inibição do segundo sistema, chamarei de processo secundário. Eu mostrarei agora porque o segundo sistema é obrigado a corrigir o processo primário. O processo primário se esforça para descarregar a excitação, a fim de estabelecer uma percepção identidade com a soma de excitação assim reunida. O processo secundário abandonou esta intenção e empreendeu em vez disso a tarefa de realizar uma identidade de pensamento. Todo pensamento é apenas um caminho tortuoso da memória da gratificação, tomada como uma apresentação final para a ocupação idêntica da mesma memória, que é novamente alcançada na trilha das experiências motoras. O estado de pensamento deve se interessar pelos caminhos de conexão entre as apresentações, sem se deixar enganar por suas intensidades. Mas é óbvio que condensações e formações intermediárias, ou de compromisso que ocorrem nas apresentações, impedem a obtenção dessa identidade final. Ao substituir uma ideia pela outra, eles se desviam do caminho que, de outra forma, teria continuado da ideia original. Esses processos são, portanto, cuidadosamente evitados no pensamento secundário. Tampouco é difícil entender que o princípio da dor também impede o progresso do fluxo mental em sua busca pela identidade do pensamento, embora, de fato, ofereça ao fluxo mental os pontos de partida mais importantes. Daí a tendência do processo de pensamento de se libertar-se cada vez mais do ajuste exclusivo pelo princípio da dor e, por meio do funcionamento da mente, restringir o desenvolvimento afetivo ao mínimo necessário como sinal. Esse refinamento da atividade deve ter sido alcançado por meio de uma recente superocupação de energia provocada pela consciência. Mas estamos cientes de que esse refinamento raramente é totalmente bem-sucedido, mesmo na vida psíquica mais normal, e que nossos pensamentos permanecem sempre acessíveis à falsificação por meio da interferência do princípio da dor.
Isso, no entanto, não é a quebra na eficiência funcional de nosso aparelho psíquico, por meio do qual os pensamentos que formam o material do trabalho mental secundário são habilitados a entrar no processo psíquico primário, com o qual podemos agora descrever o trabalho que conduz ao sonho e aos sintomas histéricos. Este caso de insuficiência resulta da união dos dois fatores da história da nossa evolução, um dos quais pertence exclusivamente ao aparelho psíquico e exerceu uma influência determinante na relação dos dois sistemas, enquanto o outro opera de forma flutuante e introduz forças motoras de origem orgânica na vida psíquica. Ambos se originam na vida infantil e resultam da transformação de nosso organismo psíquico e somático desde o período infantil. Quando denominei um dos processos psíquicos do aparelho psíquico de processo primário, o fiz não apenas levando em consideração a ordem de precedência e capacidade, mas também admitindo que as relações temporais participassem da nomenclatura. Até onde vai nosso conhecimento, não há aparelho psíquico que possua apenas o processo primário, e até agora é uma ficção teórica, mas se baseia no fato de que os processos primários estão presentes no aparato desde o início, enquanto os processos secundários se desenvolvem gradualmente no curso da vida, inibindo e cobrindo os primários, e ganhando domínio completo sobre eles, talvez apenas no auge da vida. Devido a esta aparência retardada dos processos secundários, a essência do nosso ser, consistindo em sentimentos de desejo inconscientes, não pode ser apreendida nem inibida pelo pré-consciente, cuja parte se restringe, de uma vez por todas, à indicação dos caminhos mais adequados para os sentimentos de desejo originados no inconsciente. Esses desejos inconscientes estabelecem todos os subsequentes. Os esforços psíquicos são uma compulsão, a qual devem se submeter e se esforçar, se possível, para desviar de seu curso e direcionar para objetivos mais elevados. Em consequência desse retardo da ocupação consciente, uma grande esfera do material da memória permanece inacessível. Entre esses sentimentos de desejo indestrutíveis e desimpedidos, originários da vida infantil, há também alguns, cujas realizações entraram em uma relação de contradição com a apresentação final do pensamento secundário. A realização desses desejos não produziria mais um efeito de prazer, mas de dor. E é exatamente essa transformação do afeto que constitui a natureza do que designamos como repressão, na qual reconhecemos o primeiro passo infantil de proferir uma sentença adversa ou de rejeitar pela razão. Investigar de que maneira e por meio de quais forças motrizes essa transformação pode ser produzida, constitui o problema da repressão, que precisamos aqui apenas dar uma olhada. Será suficiente observar que tal transformação de afeto ocorre no curso do desenvolvimento e que está conectada com a atividade do sistema secundário. As memórias das quais o desejo inconsciente provoca a descarga emocional nunca foram acessíveis ao consciente e por isso sua descarga emocional não pode ser inibida. É justamente por causa desse desenvolvimento afetivo que essas ideias nem mesmo agora são acessíveis aos pensamentos conscientes, para os quais transferiram seu poder de desejo. Pelo contrário, o princípio da dor entra em jogo e faz com que o consciente desvie-se desses pensamentos de transferência. Os últimos, abandonados a si mesmos, são reprimidos e, assim, a existência de um estoque de memórias infantis, desde o início retiradas do consciente, tornam-se a condição preliminar da repressão. No caso mais favorável, o desenvolvimento da dor cessa assim que a energia é retirada dos pensamentos de transferência. Esse efeito caracteriza a intervenção do princípio da dor como expediente. É diferente, entretanto, se o desejo inconsciente reprimido recebe uma força orgânica que pode emprestar a seus pensamentos de transferência e por meio da qual pode capacitá-los a fazer um esforço para penetrar com sua emoção, mesmo depois de terem sido abandonados pela ocupação do consciente. Uma luta defensiva segue então, na medida em que o consciente reforça o antagonismo contra as ideias reprimidas e, posteriormente, leva a uma penetração dos pensamentos de transferência em alguma forma de compromisso por meio da formação de sintomas. Mas a partir do momento em que os pensamentos reprimidos são fortemente ocupados pelo sentimento de desejo inconsciente e abandonados pela ocupação consciente, eles sucumbem ao processo psíquico primário e se esforçam apenas para a descarga motora, ou, se o caminho estiver livre, para o renascimento alucinatório da identidade de percepção desejada. Descobrimos anteriormente e empiricamente que os processos incorretos descritos são ensinados apenas com pensamentos que existem na repressão. Agora entendemos outra parte da conexão.
Esses processos incorretos são aqueles que são primários no aparelho psíquico, eles aparecem onde quer que os pensamentos abandonados pela ocupação consciente sejam deixados por conta própria, e podem se preencher com a energia desinibida, lutando para se descarregar do inconsciente. Podemos acrescentar mais algumas observações para apoiar a visão de que esses processos designados incorretos não são realmente falsificações do pensamento defeituoso normal, mas os modos de atividade do aparelho psíquico quando liberto da inibição. Assim, vemos que a transferência da excitação consciente para a motilidade ocorre de acordo com os mesmos processos, e que a conexão das apresentações conscientes com as palavras manifestam prontamente os mesmos deslocamentos e misturas que são atribuídos à desatenção. Finalmente, gostaria de apresentar a prova de que um aumento de trabalho necessariamente resulta da inibição desses cursos primários, pelo fato de ganharmos um efeito cômico, um excedente a ser descarregado através do riso, se permitirmos que essas correntes de pensamento venham à consciência. A teoria das psiconeuroses afirma com certeza absoluta que apenas os desejos sexuais da vida infantil sofrem repressão durante o período de desenvolvimento da infância. Estes são capazes de retornar à atividade em um período posterior de desenvolvimento, e então têm a faculdade de serem reanimados, seja em consequência da constituição sexual, que é realmente formada a partir da bissexualidade original, seja em consequência de influências desfavoráveis da vida sexual, e assim fornecem a força motriz para todas as formações de sintomas psiconeuróticos. Somente com a introdução dessas forças sexuais é que as lacunas ainda demonstráveis na teoria da repressão podem ser preenchidas. Deixarei indeciso se o postulado sexual e da infância também pode ser afirmado para a teoria do sonho. Deixo isso aqui inacabado porque já dei um passo além do demonstrável ao supor que o desejo onírico invariavelmente se origina do inconsciente. Tampouco investigarei a diferença no jogo das forças psíquicas na formação do sonho e na formação dos sintomas histéricos, pois, para fazer isso, devemos possuir um conhecimento mais explícito de um dos membros a serem comparados. Mas considero outro ponto importante, e aqui confesso que foi justamente por causa desse ponto que acabei de empreender toda essa discussão a respeito dos dois sistemas psíquicos, seus modos de operação e a repressão. Pois agora é irrelevante se eu concebi as relações psicológicas em questão com exatidão aproximada ou, como é facilmente possível em uma questão tão difícil, de uma maneira errônea e fragmentária. Sejam quais forem as mudanças que possam ser feitas na interpretação do sensor psíquico e da elaboração correta e anormal do conteúdo do sonho, permanece o fato de que tais processos são ativos na formação do sonho, e que essencialmente mostram a analogia mais próxima com os processos observados na formação dos sintomas histéricos. O sonho não é um fenômeno patológico e não deixa para trás um enfraquecimento das faculdades mentais. A objeção de que nenhuma dedução pode ser tirada de meus próprios sonhos, a respeito dos sonhos de pessoas saudáveis e daqueles de pacientes neuróticos, pode ser rejeitada sem comentários. Portanto, quando tiramos conclusões dos fenômenos, quanto às suas forças motivadoras, reconhecemos que o mecanismo psíquico utilizado pelas neuroses não é criado por uma perturbação mórbida da vida psíquica, mas encontra-se pronto na estrutura normal do aparelho psíquico. Os dois sistemas psíquicos, o cruzamento de censura entre eles, a inibição e a cobertura de uma atividade pela outra, as relações de ambos com a consciência, ou o que quer que possa oferecer uma interpretação mais correta das condições reais em seu lugar, tudo isso pertence à estrutura normal de nosso instrumento psíquico, e o sonho aponta para nós um dos caminhos que levam ao conhecimento dessa estrutura. Se, além de nosso conhecimento, quisermos nos contentar com um mínimo perfeitamente estabelecido, diremos que o sonho nos dá a prova de que o material suprimido continua existindo mesmo na pessoa normal e permanece capaz de atividade psíquica. O próprio sonho é uma das manifestações desse material reprimido. Teoricamente, isso é verdade em todos os casos. De acordo com a experiência substancial, isso é verdade em pelo menos um grande número de pessoas que exibem de maneira conspícua as características proeminentes da vida onírica. O material psíquico suprimido, que no estado de vigília foi impedido de se expressar e separado da percepção interna pelo ajuste antagônico das contradições, encontra meios de se intrometer na consciência durante a noite. De qualquer forma, a interpretação dos sonhos é a via do conhecimento do inconsciente na vida psíquica. Seguindo a análise do sonho, fizemos alguns progressos no sentido de compreender a composição deste mais maravilhoso e misterioso dos instrumentos. Com certeza, não fomos muito longe, mas já foi feito o suficiente para nos permitir avançar de patologias para a análise do inconsciente.
A doença, pelo menos aquela que é justamente denominada funcional, não se deve à destruição desse aparelho e ao estabelecimento de novas divisões em seu interior. Deve ser explicado dinamicamente por meio do fortalecimento e enfraquecimento dos componentes do jogo de forças pelo qual tantas atividades são ocultadas durante a função normal. Podemos mostrar em outro lugar como a composição do aparato dos dois sistemas permite uma sutilização até mesmo da atividade normal que seria impossível para um único sistema.